O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. É palavra da salvação, é palavra da salvação, é palavra da salvação, é palavra da salvação. Damos glória a vós, Senhor. 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 Pelo Santo Evangelho anunciado, nos sejam perdoados os nossos pecados. Amém. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Que nesse momento a gente também possa sentir, como extensão do segmento de Jesus que somos, que celebramos hoje o Espírito Santo, estamos reunidos e o Espírito Santo sopra em nós, diante dos dons que Deus nos deu, a cada um de nós. Não existe ninguém aqui que Deus não tenha dado um dom. Não existe ninguém aqui melhor ou pior do que ninguém. Todos nós somos queridos e queridas por Deus. E todos nós, a nossa vida, cada de cada um, tem um valor imprescindível para Deus. E Ele nos chamou a esse mundo porque Ele deu a cada um de nós um dom específico para que a gente possa anunciar a sua glória no meio de todos. Proclamar a graça de Deus em nosso meio.
Acreditam nisso? Sim ou não? Tem que acreditar, minha gente. Tem que acreditar para que a vida da gente, a gente perceba que a vida da gente vale a pena. Cada momento, em cada coisa que a gente faz, em cada manhã que nasce, em cada dia que surge, nós somos chamados pelo amor de Deus, para ser amor neste mundo. Pentecostes marca para os judeus a festa, é a festa que marca a entrega da lei. Qual é a lei de Deus que é conhecida? Que a gente chama a lei, as tábuas da lei. Os 10 mandamentos, não é? Digam alguns. Amar a Deus sobre todas as coisas, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Que mais? Lá se vai, não é? São 10. Então, para o povo, marca isso, porque veja, o povo que estava escravo no Egito clamava a Deus por libertação. Deus liberta o seu povo, e na travessia, no período em que o povo passa 40 anos no deserto, Deus entrega a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. Para quê? Para que a lei serve? Para unir. Unir? Foi o que você falou? Exatamente. A lei serve para unir. Por que a lei serve para unir? Porque a lei, pelo menos deve ser, a lei de Deus é para todos. A lei do cidadão também deve ser para todos. Você matou, você tem a lei ali que rediz, de acordo com o teu crime, você vai pagar isso, isso e isso. Você tem direito a isso e isso, você tem dever disso e isso. Um Estado sem lei é um Estado em desordem. Cada um faz aquilo que quer e do jeito que quer. E não teme a nada. Um Estado com lei torna a gente igual. Ou pelo menos o objetivo da lei é esse. E o objetivo da lei primeira, que é a lei de Deus, é esse. É dizer para o homem, olha, não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo é igual perante Deus. Então, eles festejavam a festa de Pentecostes neste sentido. Tá? Agora, neste dia, nós celebramos a festa de Pentecostes como algo mais. Eles estavam lá celebrando e vieram judeus de vários lugares. Porque os judeus, os hebreus foram, os judeus foram dispersos por várias cidades. Mas eles eram dispersos, mas viviam para eles, o estado deles, a nação deles era Deus, era o que os unia. Onde eles estivessem, eles celebravam todas as festas. E aí eles vinham para aquele lugar para celebrar Pentecostes. Só que vieram pessoas de várias regiões. E pessoas de várias regiões falam várias línguas. A gente se você for para a China, vamos supor, quem aqui fala mandarim? Ou entende mandarim? Então a gente ficaria o quê? Perdido, não é? Lá. Não conseguiria se comunicar muito bem. A gente pode se comunicar, mas não tão bem quanto a gente se comunicaria aqui, ou em Portugal, por exemplo, que fala o português. Por que as pessoas falam diversas línguas? Vejam, conta na Bíblia que resolveram os homens construir uma torre para alcançar os céus. O homem sempre teve na sua história, o pecado de querer ser Deus, ou querer ser maior do que Deus. Por isso, o pecado original que vem disso: não coma da árvore do bem e do mal. Mas o homem, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem e a mulher resolveram que tinham que escantear Deus, desobedecê-lo,
e seguir seu próprio destino. A gente tem essa experiência em nós mesmos, né? A gente muitas vezes quer se desvencilhar de pai e de mãe. É uma necessidade que a gente tem até de se emancipar. Mas a gente tem que ter clareza de que pai e mãe têm uma caminhada. E que a nossa caminhada começou com pai e mãe. E primeiro, a nossa caminhada começa com Deus. Viemos dele. E sem a sabedoria que vem de Deus, a gente não sobrevive. Então, os judeus vieram de várias partes e lá estavam os discípulos reunidos. Conta que eles costumavam se reunir no cenáculo, vamos dizer assim, para rezar, para relembrar, para se fortalecer. E ali iam os discípulos, Nossa Senhora, as mulheres, né? E naquele dia eles estavam lá por conta da festa de Pentecostes. E lá naquele lugar existiam várias pessoas. A Torre de Babel originou o castigo de Deus que fez com que todos eles falassem línguas diferentes. E aí eles, com línguas diferentes, não se entendiam, não conseguiam se entender. Em Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos e todos eles conseguem compreender cada um na sua própria língua. É interessante. E aí, olha, que não é passou a falar numa língua só. Não. Cada um consegue compreender um ao outro na sua própria língua, ou seja, na sua própria expressão, na sua própria cultura, na sua própria maneira de ser. Ninguém precisou deixar de ser aquilo que é para ser compreendido um pelo outro, porque o Espírito de Deus nos traz essa unidade de nós sermos muitos e diferentes, mas em Deus nós somos um. Não foi isso que Jesus disse, não foi? Acho que na última celebração, que ele faz aquela oração e pede ao Pai que onde eu estiver, que todos estejam e que eles sejam um entre eles, assim como eu e o Pai somos um. É isso que Deus deseja. E se Deus deseja, a força de Deus, que é o Espírito Santo, desce sobre nós, desce sobre os discípulos e faz com que cada um se entenda a linguagem de Deus na sua própria língua. E é isso que nós celebramos hoje. Nós não celebramos hoje o que os judeus celebravam apenas, ou seja, a tábua da lei. Porque a lei e os profetas tiveram seu cumprimento em uma pessoa só. Quem? Diga o nome. Por que vocês não querem pronunciar o nome de Jesus? Se a gente disser um outro nome aqui do maligno, vocês pronunciam? Então digam bem forte e bem alto. Quem é Ele? Quem é a razão da nossa esperança? Qual é o nome pelo qual seremos salvos? Acreditam nisso? Uma salva de palmas para Ele. Acho que na quinta-feira a mensagem de Jesus foi: tenha confiança. Não foi? Quem estava aqui na quinta-feira? Que eu fiz questão de frisar. Ele dizia: tenha confiança. Agora, confiança em quem? Nele, na sua palavra. Você vence os obstáculos da vida se confia na palavra de Deus e em Jesus. Ele envia seu Espírito e o Espírito habita em nós. E é esse Espírito, o sinal de que o Espírito habita em nós, é que nós conseguimos dialogar uns com os outros, do nosso jeito e do jeito do outro. A gente renega isso, não é? A gente quer sempre que todo mundo fale a nossa linguagem. Pense do jeito que a gente pensa, age do jeito que a gente age, porque aí a gente se identifica com aquele que é espelho. Tem até uma música que diz: Narciso acha feio o que não é espelho, ou seja,
Narciso só quer ver a imagem dele refletida no outro. A gente também tem isso. A gente tem isso com Jesus Cristo. A gente quer que a imagem de Jesus seja parecida com a nossa, quando na realidade a gente é que tem que olhar para a imagem de Cristo e tentar parecer com Ele. É diferente. A gente só se salva quando a gente tem essa consciência de que a gente tem que ser parecido com Jesus e não Jesus ser parecido conosco. Na segunda leitura de hoje, fala que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Aí começa a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí diz mais, a diversidade de ministérios, ou seja, cada um faz uma coisa. Um canta, outro lê, outro serve no altar, outro reza, mas é o mesmo Espírito. Então isso nos une. Isso faz com que o canto não é mais importante do que o servir no altar não é mais importante do que ler, o que lê não é mais importante do que o que reza. E, enfim, tudo é reunido no Espírito Santo para a glória de Deus. Percebem isso? O sentido do ministério não é para mim, o sentido do ministério é para Deus. O sentido da minha vida, não é para mim. O sentido da minha vida é para Deus. Porque eu só sou feliz quando eu compreendo isso. Eu encontro a felicidade em Deus, em Jesus. Fora dele, a minha vida é um vazio completo. Por isso que a gente busca a igreja. Porque a gente sente sede da presença de Deus. A gente precisa jogar fora o vazio. E ainda diz na leitura, sabe? Como o corpo é um, embora tendo muitos membros, embora sejam muitos, formam um só corpo. E fomos batizados num único Espírito. E todos nós bebemos deste mesmo Espírito. Todos nós bebemos deste mesmo Espírito. Significa que só através do Espírito Santo nós saciamos a nossa sede. Lembram da samaritana? Aquela mulher que estava lá no poço e Jesus foi e tudo mais. Tem um momento que ele diz, mulher, se conhecesses o dom do Espírito, né? E por que é que eu te digo, dá-me de beber? Tu é que me pedirias e eu te daria a beber da água da vida. A gente não começa e não canta, né? Canta comigo. És água viva, és vida nova. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte, de onde vem. É essa fonte que a gente está celebrando hoje. A fonte do Espírito Santo. É a água viva que mata a nossa sede. Que faz... O que a sede faz com a gente? A sede desanima, não é? Mas quando a gente mata a sede, a gente sente força para caminhar, para prosseguir. A gente consegue pensar melhor quando a gente mata a sede. Por final, o Evangelho de hoje fala uma frase que Jesus até repete muito depois que ele ressurgiu dos mortos, ressuscitou dos mortos. Qual é? A paz esteja convosco. Vamos dizer? Olha para quem está do teu lado, mesmo de longe, e diz, a paz esteja convosco. A gente deve desejar isso, a gente deve ser veículo da paz de Cristo, uns para com os outros, principalmente dos de casa. Às vezes a gente diz, não precisa não, os de casa já é de casa. Não, quanto mais próximo é que precisa que a gente diga, reforce o amor que há entre vocês. E no Evangelho, ele diz, como o Pai me enviou, eu vos envio. A nossa vida deve ser movida por isso.
Jesus nos envia em direção a quem? Ao outro. Por quê? Porque Ele ama o outro e ama a mim também. Então Ele convida a gente a amar uns aos outros e viver unidos nesse amor, que não é o meu amor, é o amor dEle. Unidos no amor de Cristo. Por que unidos no amor de Cristo é diferente de unidos no meu amor, no seu amor? Porque o meu amor, o seu amor, é condicionante, sabe? Às vezes a gente olha para o outro faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente já não gosta. Então o meu amor é condicionante. O amor de Cristo, embora, graças a Deus, ainda bem, o amor de Cristo, embora os nossos erros, os nossos pecados, o amor de Cristo é incondicional. Cristo não deixa de amar a gente. Cristo não nos abandona à dura sorte. Embora a gente pense muitas vezes que Ele nos abandonou. São 450 mil mortos, foram abandonados por Deus? Não. Deus está com eles. Está com todos os que sofrem. Mas Ele nos chama a acompanhá-lo. Quando a gente está com o outro e é solidário ao outro, a gente está em missão. Muitas vezes a gente pensa que ser missionário, missionária, é ir bater na porta dos outros e dizer alguma palavra, alguma frase, algum jargão. Mas Ele diz, se você não tiver amor, isso não vale absolutamente nada. A palavra é seca, vazia. Se você vai dizer da palavra de Deus e não olha para o outro nos olhos, e ele não consegue sentir em você esse olhar, a palavra de Deus fica meio que vazia para com o outro. Entende? Eu já fui para uma missão onde eu bati na porta e tinha uma mulher cozinhando lá dentro. A gente via, o estilo da casa era assim, que dava para ver ela da cozinha. Com um vestidinho, bem surradinho, de quem está em casa mesmo. E aí mesmo assim ela desligou o fogo e veio me atender. E aí conversamos bastante. No final, acho que foi uma meia hora de conversa, de risos, e ela falando da fé dela e eu falando da minha. E no final ela pegou e disse assim, moço, eu nunca pensei que eu da Assembleia de Deus pudesse gostar tanto de conversar com um católico como o senhor. E eu disse, eu também. Porque nós falamos, cada um, sobre a força do Espírito Santo, sobre a luz do Espírito Santo. Ela no jeito de celebrar a fé dela, eu no meu jeito. Mas o que é a força do Espírito Santo? É o amor de Deus. Quando a gente tem o amor de Deus no coração, a gente é feliz porque é de Jesus, a gente se encontra um com o outro, a gente não se separa do outro. Então, na comunidade de Corintos, que é a da segunda leitura, ele escreve isso, Paulo escreve isso a eles, porque eles tinham o dom de falar em línguas estranhas. E aí Paulo vai dizer também a eles que é um dom muito bom, porque é um dom profético, mas é preciso interpretar, porque Deus quer que a gente saiba das profecias, saiba do sentido do que está sendo dito ali. E é preciso que as pessoas entendam tudo. Se você recebe um dom, sabe, é especial, mas esse dom deve ser para a união de todos, deve ser para o fortalecimento na fé de todos. E a gente não pode esquecer isso jamais. Então, neste dia em que celebramos o dom do Espírito Santo, celebramos no mês de quem? De Maria. Maria é cheia de... E a graça é o quê? O Espírito Santo. Maria é cheia do Espírito Santo. Por isso que diz que é a esposa do Espírito Santo, porque concebeu Jesus pela força do Espírito Santo. E aí também, envolto nisso, nós temos o ano que a gente dedica a São José, também cheio do Espírito Santo, porque só quem é cheio do amor de Deus pode compreender a missão que José assumiu. E todos nós temos uma missão, minha gente, cada um aqui.
Temos uma missão e o Espírito Santo baixa sobre cada um. Entra no teu peito, no teu ser, na tua vida. Amém? Creio